Olá pessoal, agora eu pretendo continuar falando de porcentagens, estamos ainda na frente C modo 2. Essa questão 2 resolvida no material, ela traz uma reflexão interessante. Um valor passou de x para y e o cliente dividiu y por x e obteve 2,08 e quer saber qual é o percentual de aumento. Ora, vamos pegar um exemplo muito simples. Suponha que uma peça custe R$50 e ela passe a custar R$100, um produto qualquer. Se você faz 100, obviamente, dividindo por 50, você encontra, claro, 2. Mas qual é a interpretação em termos de porcentagem que a gente tem que dar para esse 2? 2 é um fator de atualização. Ele é equivalente a fazer 1 mais uma taxa i. E é claro que esse i, essa taxa, só pode ser igual a 1. Isso quer dizer, quando é igual a 1, coloque duas casas decimais, 100%. Ou seja, o valor de R$50 aumentou 100%. Aumentar 100% quer dizer que dobrou de preço, passou a custar R$100. Quando o cliente aqui ele obtém na divisão 2,08, nós temos então que subtrair 1, porque esse 1 corresponde ao 100% inicial. Esse 1 aqui, esse 1 que está sendo representado aqui, esse 1 é o 100%. Sobra então o 1,08, o que corresponde a 108%. Mais uma vez, pessoal, esse 100% aqui é o valor que ele já possuía, como se fosse os R$50 que informasse o preço anterior. Então, por isso que eu preciso subtrair esse 1, que corresponde ao valor inicial. Trazendo essa ideia, o material ainda fala de lucro. E lucro é o valor de venda menos o custo. Aqui traz um exemplo interessante, falando de um comerciante que teve 30% de lucro. E esse lucro é um percentual que pode ser sobre o preço de custo ou de venda. Seria interessante anotar isso daí na apostila de vocês. Venda. Algumas questões podem brincar com esse referencial de porcentagem. Tá? Pode ser sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda. Aqui a questão está falando um lucro sobre a venda. Deixo para vocês lerem com calma essa resolução. Eu gostaria de resolver, ou pelo menos dar a ideia de como é que resolve esses dois exercícios aqui, o 9 e o 10. O 9, percebo que Maria comprou duas bicicletas por 670, vendeu uma com lucro e a outra com prejuízo, ganhando ainda R$7. Como é que eu descubro o valor das bicicletas, né? Bom, é claro que a tentativa pode ser utilizada aqui, só que eu vou dar o caráter matemático da resolução. Primeira bicicleta X, segunda Y, sei que somadas custaram 670. Isso na primeira situação. Na segunda situação, em que elas foram vendidas, a X suponha então que aumentou 10%. O fator então vai ser 1,1, ou seja, aquele 1 mais o 0,1 dos 10%, multiplicando por X, mais a outra teve um prejuízo de 5%, quer dizer então, já que houve um prejuízo, que ela foi para 95% do que era. Ora, decimal de 95%, 0,95 vezes y. Isso vai ser igual a, bom, se ela ganhou R$7, o valor da soma então desses valores reajustados vai ser igual a 677. Então aqui é um sisteminha, deixo para vocês resolverem, várias maneiras de resolver. Posso multiplicar aqui por 1,1, é uma maneira, eu posso isolar e substituir embaixo. Deixo para vocês terminarem isso daí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Na questão 10, a gente tem um aumento de 60 para 80 em um
público masculino em um certo clube. Queremos saber qual vai ser o percentual de aumento do número de mulheres. Então aqui tem um raciocínio interessante. Eu precisaria encontrar qual é a quantidade de mulheres em cada uma dessas situações. Então aqui, apesar de eu ter enfatizado o uso de números decimais, já que a regra de 3 na questão 9 não é possível resolver de maneira simples, o decimal então vem ajudar a montar um sistema e achar a resposta de maneira mais coerente. Na questão 10, a regra de 3 e uma interpretação resolve. Basta a gente fazer a primeira regra de 3, achando quantas mulheres tem, ou seja, 60 homens correspondem a 30%. Os outros 70%, obviamente, serão as mulheres. Elas correspondem então a quantas pessoas? Fazemos então x, achamos quantas mulheres tem no início. A mesma regra de 3 com outro dado, agora 84, corresponde a 24% das pessoas no segundo momento. Os outros 76% vão corresponder à quantidade de mulheres, e aí a gente faz outra regra de 3, de acordo com o valor que encontrar em cada uma das situações. Estou à disposição para qualquer dúvida. Bons estudos!